Bem-vindos ao programa Vida Empreendedora. A cada programa eu trago convidados que falam como chegar onde estão, seus principais desafios, aprendizados e deixo uma dica interessante para você, empreendedor. Hoje eu tenho o prazer de falar com a Roberta Pena. Ela é arquiteta e aqui no Brasil trabalhou em importantes escritórios de arquitetura. Há 11 anos ela se mudou para a Europa, cursou mestrado em arquitetura e urbanismo na Espanha, trabalhou no grupo IKEA na França e atualmente tem um escritório de arquitetura de interiores na Suíça. Eu tive o prazer de conhecer a Roberta através do esposo dela, o Fábio Tomiati. E por ele estar muito tempo na Europa, eu perguntei a uma pessoa que pudesse falar das diferenças entre empreender no Brasil e em algum país da Europa. E é claro que ele sugeriu a esposa dele, porque ela tem uma carreira bem interessante que pode contribuir muito para você, empreendedor. Bem-vinda, Roberta. É um prazer te receber no programa Vida Empreendedora. Obrigada. Com muito prazer também que eu participo. Roberta, conta um pouco pra gente como é essa tua trajetória até chegar na Suíça, porque eu sei que você já passou em vários lugares, então conta um pouquinho pra gente. Já passei em vários lugares, em vários países. Eu nasci e cresci no Rio, fiz a minha universidade no Rio também, na Universidade Federal Fluminense, em Niterói. Estudei arquitetura e urbanismo, me formei em 2002 e durante a faculdade eu já fiz vários estágios, né? Eu sempre trabalhei no setor. Em 2012, eu já estava trabalhando em escritórios no Rio, que eram escritórios já conhecidos. Eu fiz eventos como Casa Cor do Rio, Ilha de Caras também. E no escritório eu fazia parte de arquitetura, mas também fazia parte de interiores, gerenciava a obra, bem completo, né? Como no Brasil tudo é bem... A gente acaba fazendo várias coisas assim no mesmo posto. Em 2008, eu abri um escritório com uma amiga minha, uma grande amiga minha da faculdade, e a gente fazia obras residenciais. Isso em paralelo com o meu trabalho de arquitetura no escritório, onde eu era empregada, né? A gente fez durante uns 2 anos, porque em 2010 eu decidi fazer um mestrado em Barcelona, na Espanha, e era um mestrado de integração de energias renováveis na arquitetura. Então, eu me mudei para a Espanha em 2010, morei lá durante 3 anos. Em 2013, eu me mudei para Genebra, na Suíça, e fiz alguns trabalhos de freelance. Em 2015, eu me mudei para a França por causa do trabalho, né? Então, eu comecei a trabalhar no IKEA da França, uma grande empresa sueca de móveis, que tem em muitos lugares do mundo. E no IKEA eu trabalhei como gerente de arquitetos de interiores, marceneiros e grafistas. E eu trabalhei no IKEA até o ano passado, na pandemia, até 2020, e por questões pessoais, familiares, né, eu voltei para a Suíça em 2020 mesmo, durante a pandemia, porque meu marido, ele ficava na Suíça enquanto eu trabalhava na França, então eu fazia ida e volta toda semana, eu vivia entre França e Suíça, então era um pouco complicado, mas eu gostava do meu trabalho, fazia com muito prazer. Mas na pandemia a gente reviu algumas prioridades, né? E para mim era importante voltar para casa e ficar aqui. E foi aí que eu tive a iniciativa de abrir meu próprio escritório, que se chama Ateliê ID, e eu trabalho como arquiteta de interiores aqui, no meu escritório, faz 1 ano agora, em setembro. Foi assim que eu cheguei até aqui. Que loucura, quer dizer, você fazer uma ponte aérea, né? França-Suíça, não é mais São Paulo-Rio, é França-Suíça, Exatamente. bem interessante mesmo. E assim, Roberta, quais foram as principais diferenças, né, desafios que você viu entre empreender no Brasil e empreender, no caso, na Suíça? Não sei se você tem um pouco de noção dos outros países que você passou, mas na Suíça, com certeza, você já Mais na tem. Suíça mesmo, A diferença, assim, na Suíça é muito fácil você abrir uma empresa, sabe? Não requer não é muito burocrático. Você precisa montar um dossiê dizendo qual é a sua empresa, o que você quer fazer, e eles consideram que você começa a trabalhar antes deles te considerarem como independente, né? Autônomo, como eles chamam. E então você precisa montar um dossiê, por exemplo, mostrando que você já tem um site, mostrando que você tem cartão de visita. Se você já tiver cliente, melhor ainda. E com esse dossiê você vai na organização do comércio e registra a sua empresa. Você não paga, por exemplo, o TVA, que é um imposto aqui sobre o produto, né? Enquanto a sua empresa não tiver mais de 100 mil francos de receita anual, que é o equivalente a 100 mil dólares por ano. Então, enquanto é menos que isso, você não paga essa taxa. Então, eles facilitam mesmo para que não seja assim muito um pânico abrir uma empresa. E depois que você consegue provar com as faturas, que você já tem cliente, que você consegue se sustentar, que você tem um salário,
aí sim eles te consideram como independente. Essa foi uma das diferenças que eu acho que tem essa facilidade, né, de como abrir a empresa. Uma outra diferença no meu setor, por exemplo, é que, como eu falei no início, no Brasil a gente estuda arquitetura e urbanismo na mesma universidade, você pode ser arquiteto de interiores. Aqui tudo é muito separado, né, setorizado. Então, o arquiteto, ele é só arquiteto, tem o arquiteto de obras, tem o urbanista, tem o paisagista, tem o arquiteto de interiores, e cada um faz um pedacinho, né? Então, por exemplo, o arquiteto, ele não é como a gente no Brasil, que é versátil, que a gente estuda também já um pouco do interior. Não, ele só faz o prédio, né, tipo a casa, junto com o engenheiro, e depois precisa de um arquiteto de interiores para fazer, assim, toda a proposta de decoração, por exemplo. Então, aqui tudo é muito divididinho, então isso é uma diferença grande, né, para quem está acostumado a fazer um pouco tudo. Então foi por isso que eu selecionei uma parte que eu gosto mais, que é a arquitetura de interiores, e também pelo fato de eu não conhecer muito as leis na Suíça, eu não queria trabalhar como arquiteta, né. Essa é uma outra diferença. E a terceira diferença, que eu acho que é o grande desafio, é o network, porque quando você está no seu país e você já conhece gente da vida toda, eu sempre trabalhei como arquiteta, então eu conhecia muitos fornecedores, eu conhecia os clientes, você conhece o estilo de vida, né, do Brasil. É muito diferente quando você muda de país, porque você não conhece nada disso e você não tem esse network formado, e aí começar do zero, né, mais uma vez, é uma diferença grande. Eu imagino mesmo, nossa. Agora uma coisa interessante que você falou, né? Eles facilitam, você não paga nenhuma taxa, mesmo sendo pequenininho, então isso é muito legal. Essa parte que você falou, ser muito específico, né, em cada área da arquitetura, no teu caso, eu escutei isso também de uma pessoa do Canadá, também falou isso, que lá também é muito específico. E daí, assim, você acaba, por exemplo, na faculdade você estuda só arquitetura, mas depois você pode fazer especialização em alguma área, ou não, na faculdade você já tem que escolher a área que você quer trabalhar, normalmente. Eu Normalmente. acredito que você já tem que escolher a área, Nossa, porque eu vejo que é desafio. muito, muito diferente, porque quem é urbanista é só urbanista, eles nem se consideram arquitetos, sabe? Então acho que você já precisa assim definir um pouco, e aí no caso de interiores, você nem precisa fazer uma faculdade de arquitetura, né? Você faz uma faculdade, um curso de arquitetura de interiores, porque são menos anos de estudo também, né? Ai, acredito sim. Hum, Agora, a parte network realmente deve ser um grande desafio. E como que você fez? é. Aí você está falando que língua? Você está falando Francês. inglês? Francês? Francês, a gente está na parte francesa da Suíça, né? E é um desafio enorme, assim, porque você tem que começar primeiro você tem que, um dos aprendizados é como vivem as pessoas aqui, né? Porque o nosso estilo de vida aqui na Suíça não é o mesmo do Brasil, até pelas estações, enfim, pela cultura, tudo é muito diferente. Então, para você entender as necessidades do cliente, você precisa conhecer, né, essas necessidades, para você depois poder suprir as necessidades. Então, você tem que realmente conhecer o estilo de vida que é diferente, mas essa parte, assim, já foi feita, porque eu já estou há 7 anos aqui, mesmo se durante 5 eu fiquei indo e vindo. Então, o estilo de vida aqui eu já conheço as pessoas, a maneira que você aborda as coisas com as pessoas também não é a mesma maneira que você aborda com um brasileiro. E é isso que você tem que aprender, né? Essa é a parte do aprendizado. E o desafio de conhecer cliente, a prospecção de cliente, né? E eu ainda estou nesse momento, né? Porque 1 ano é muito pouco. Então, eu já dei a sorte de conseguir conhecer algumas pessoas, mas não é simples, porque cliente não cai do céu, né? Você tem que saber aonde buscar os clientes e, por exemplo, você não conhece a mãe da amiga que vai fazer uma reforma, não tem, porque a mãe da amiga que vai fazer uma reforma vai chamar um arquiteto que ela conhece, que é suíço, que cresceu aqui, enfim. É um grande desafio, né? Mas eu acredito que tem espaço para todo mundo, e as pessoas que me procuram são as pessoas que querem essa diversidade, né? Que querem essa personalidade diferente que eu tenho pela minha cultura, simplesmente. Então, que precisam de um pouco mais de cor, que precisam um pouco mais de tchá-tchá-tchá, assim, na decoração, né? Um pouco isso. Imagina. E assim, como você está fazendo? Na verdade, você está conseguindo, conhecendo, são por indicações esses networks, você está conseguindo esses clientes. E daí você tem alguma associação para você ir atrás? Ou você realmente é boca a boca? Como que você está fazendo isso?
Menina, o boca a boca é o que mais funciona, né? Mas como eu estou muito no início, ainda não tem esse boca a boca, porque aqui eles trabalham muito na base da confiança. Então, eles têm que ter uma plena confiança no seu trabalho para poder te indicar. Não é só, eu conheci ela na academia, vou indicar. Não tem isso, né? Então, muitas pessoas chegam até mim pelo site e aí começam a ver o meu estilo, ver se gosta, aí já é todo um processo, né? E aí tem uma primeira entrevista para ver se a pessoa gosta do estilo, eu falo as minhas proposições de trabalho, é assim. E no caso de uma associação, eu participo de uma associação que é uma rede de mulheres empreendedoras, que realmente foi uma coisa assim que me ajudou muito desde o início, porque é um network, não são todas arquitetos, cada um tem de várias áreas, né? Saúde, bem-estar, enfim, advogados, contábeis, tem de tudo. E são mulheres empreendedoras que estão sempre dispostas a ajudar, sabe? É impressionante essa generosidade e essa não concorrência. Isso é uma diferença enorme que eu vejo, porque é uma vontade de a entreajuda, sabe? Entre as pessoas. E algumas vieram até mim por essa rede e mesmo, por exemplo, eu tive um exemplo de quando eu cheguei, eu não sabia como é que era um contrato de trabalho, por exemplo, né? Como é que eu ia fazer um contrato com o cliente, porque eu nunca trabalhei aqui e não sabia. Eu perguntei para uma menina que é arquiteta de interiores, né? Mal me conhecia, Reni, mal me conhecia. Ela me explicou tudo. Falou, olha, é assim, o contrato faz assado e tal. Eu tive a oportunidade nessa rede de conversar 1 hora com uma advogada, para quem eu mostrei o meu gratuito, tá? Só na boa vontade, para quem eu mostrei o meu contrato para ver se estava de acordo, né? Até porque eu tive que fazer um contrato em francês, enfim, tem todos uns termos que eu não conheço. E ela passou 1 hora comigo para me explicar sobre isso. Eu tive a oportunidade de conhecer uma menina que é contábil, e ela, com a contabilidade, me explicou tudo sobre os impostos, enfim. Tem esse network que me ajudou enormemente, e ainda me ajuda, né? Porque ainda, se eu precisar, assim, se eu tiver um sufoco, eu vou perguntar para alguém do grupo e elas vão me ajudar. Que show esse grupo, hein? É um grupo suíço mesmo. É daí Suíço, mesmo. A fundadora ela é suíça, não faz muito tempo que eles existem, e ela está começando a se expandir, né? Agora ela está começando assim na parte da fronteira francesa aqui perto, mas é excepcional, assim, realmente foi uma vantagem enorme, me ajuda bastante até hoje. Com certeza. E assim, você também tem, não sei se onde você está, se você tem contato com brasileiros ou realmente é só o pessoal que é suíço, francês, né? Eu tenho aqui eu tenho alguns amigos, né, brasileiros, mas não muitos. Eu tenho mais contato até com de outras nacionalidades, né? Aqui onde a gente está tem muita gente de várias nacionalidades, então é bem misturado, assim, tem uma diversidade enorme. Isso também contribui um pouco para ter essa variedade aqui, né? De gostos, de estilos, isso te ajuda bastante. E assim, quais foram os principais desafios, aprendizados que você teve, não só aí, principalmente aí, porque você está tendo muito grande, mas assim, desse tempo que você está aí fora, né? Vendo coisas diferentes. Eu acho que o desafio, com certeza, foi o network, né, no início, e eu acho que o aprendizado como empreendedora é o fato de você ter que fazer tudo, né? Aqui, os serviços, eles são caros, sabe? A mão de obra é bem cara. Então, é difícil você terceirizar as coisas quando você está no início. Se você não tem um capital grande, assim, de investimento, é difícil terceirizar. Então, você acaba se virando, né? Então, por exemplo, eu fiz o meu site na internet, eu que fiz o meu logo, eu que fiz a minha carta de visita, enfim, eu que faço a minha contabilidade, eu que fiz o meu contrato, não tem essa de terceirizar, vou chamar um programador para fazer o site. Não teve, sabe? No meu caso, e conversando com todas essas mulheres empreendedoras aqui, eu vejo que para elas é igual, né? Então, assim, você tem que se virar e vai em tutorial. Claro, o site poderia ser muito melhor feito por um profissional, mas no início é difícil você ter esse capital para poder investir nisso, né? Então, você faz com os meios que você tem, então você vai aprendendo. Então, assim, é um aprendizado enorme, porque eu só sou arquiteta. E eu fiz coisas de grafista, de contábil, de programador, enfim, você vai fazendo tudo, né? E mesmo marketing digital, sabe? Eu tive que aprender a gerenciar as redes sociais. É tanta coisa que no início você nem trabalha muito como arquiteta, né? Até você ter os seus clientes, você trabalha montando toda essa estrutura da empresa, que por mais que seja uma microempresa,
precisa ter, porque hoje em dia não é como quando, em 2008, com a minha amiga, a gente abriu a nossa empresa, né? Hoje em dia, com a tecnologia, com a internet, a maneira de fazer as coisas é totalmente diferente. Então, tudo isso é aprendizado, né? Você vai acumulando esse aprendizado e é enriquecedor, eu acho, sempre. Nossa, com certeza é muito. E assim, você vai pelo tutorial e faz lá o teu site, não precisa de ter um computador igual aqui, você vai e faz a coisa acontecer aí. Eu tive a sorte de conversar com essa contadora, né, durante 1 hora, então, assim, eu pesquisei, então as dúvidas que eu tinha, eu fui atrás, perguntei para ela e ela me explicou, e da mesma maneira, eu pesquisei o contrato de trabalho, como é que era um contrato entre um arquiteto e um cliente, aí fiz o meu, aí dei para uma amiga para ela corrigir um pouco o francês, depois eu vi com a advogada para ver se estava mais ou menos as cláusulas estavam corretas. Então, assim, você vai meio que tentando, jogando com o que tem, né? Mas, assim, no início é difícil terceirizar aqui, pelo preço. Pelo preço, né? Isso eu acho muito interessante você estar falando, Roberta, porque assim, eu vejo. E uma outra coisa, né? Você precisava ter um pouquinho dessa estrutura para fazer esse dossiê para abrir a empresa, né? Pelo que você está falando. Não é igual aqui que o pessoal abre e depois vai atrás das coisas. Não, você precisava ter antes até para mostrar para ele. E eu achei muito interessante você falar, porque assim, eu hoje atendo muitos empreendedores, né? E alguns no começo. E daí já atendi alguns empreendedores que também estão bem lá no comecinho. E muitos falam isso pra mim. Ah, mas eu não sei fazer, então não tenho site. Hello? Né? Tudo bem, isso era um tempo atrás, não tão agora, depois da pandemia. Mas antes, eu falava, hello, se vira, vai lá no Google, dá uma olhada. Porque tem como a gente fazer de uma maneira não talvez não tão linda e maravilhosa, lógico que o profissional, porque ele estudou para isso, né? A gente tem que tirar o chapéu, mas o mínimo, pelo menos, para as outras pessoas conhecerem e saberem o que você faz, né? Então, você contando isso é muito interessante. E eu acho que assim, eu não sei, até você vai poder falar melhor, mas eu acredito que por muita gente fazer isso, aquele primeiro site não ser tão profissional é aceitável no trabalho, É né? super aceitável. Um site que é muito mais difícil, eu imagino, para quem vende produto, né? Que aí você tem que botar. Aí são várias coisas que eu não faço nem ideia de como fazer. Você tem uma lojinha no site, isso realmente deve ser bem mais complicado, forma de pagamento e tudo. Mas no caso de um site onde você só precisa de serviços, que você precisa expor só o que você faz, não é tão complicado, sabe? E as pessoas, assim, e hoje em dia, dá para fazer uns sites simples, mas assim, ok, sabe? Não fica assim muito fica bom, sabe? Não fica excelente como um profissional, com certeza. E além do site, não é só o site é o que está ali na frente. Tem todo o referenciamento que você precisa fazer, que você precisa para quando a pessoa vai lá te digita no Google, arquiteto de interiores, por exemplo, aqui próximo da minha cidade, em Vevey, para que meu nome saia. Então, você tem que fazer um referenciamento. Coisas que, Reni, eu te juro, eu nunca ouvi falar na vida. Não sabia que isso existia, achei que era tipo uma obra do destino. Então, eu tive que estudar sobre isso e tentar fazer o referenciamento. Também consegui fazer um pouco, que com certeza pode ser melhorado, assim, 1000%. Mas as pessoas já estão achando o meu site, então eu já acho que já é um ponto positivo, sabe? Mas que, com certeza, quando eu tiver meios para dar isso para um profissional, para melhorar esse aspecto, eu darei. Mas para começo, tá bom, funciona. Sim, e toda essa parte do marketing digital que você está falando, né, de fazer, dar ênfase e tudo mais também. Eu vejo muita gente, eu não sei, não consigo nem, não posso porque eu não sei fazer postagem. Gente, né, regaça a manguinha lá, vai atrás, a gente estuda. E eu acho que aí aconteceu a mesma coisa que aqui. Na pandemia teve N cursos, até gratuitos, ou preços muito baixos, para te ensinar. Quer dizer, quem quis foi atrás, desenvolveu. Não, lógico, para toda a primazia de quem é um profissional da área, lógico. Mas pelo menos para dar os primeiros passos e não ficar para trás, né? Não ficar sem ter essa parte, né? Isso é muito interessante mesmo. E assim, Roberta, o que você viu que o pessoal aí faz, que a gente aqui acaba não fazendo, que poderia fazer e contribuir para a gente? Eu acho que essa questão que eu comentei dessa associação, né, de mulheres empreendedoras, não necessariamente tem uma associação, talvez até tenha no Brasil, eu desconheço, porque já faz muitos anos que eu não estou, mas eu acho que essa mentalidade da parceria, sabe, de colaborar, de trabalhar junto, de mais generosidade, menos concorrência, porque tem trabalho para todo mundo, sabe? Você nunca vai lançar alguma coisa,
Nunca. É difícil você lançar alguma coisa que seja super inovadora, que tem zero concorrência, sabe? Eu quero ver quem que vai lançar isso. Todo mercado tem concorrência. Só que cada um tem a sua especificidade, sabe? Cada um tem aquilo, o plus dele para aportar. Então, cada pessoa vai ter o cliente que atrai, né? Em relação aos seus valores, o que você faz. Então, aqui eu acho que não tem tanto essa da concorrência, sabe? Eu vejo que as pessoas, por exemplo, elas estão mais para ajudar, porque um dia uma pessoa tem muito trabalho, ela passa para um outro, sabe? Se ela tiver confiança. Ou vamos fazer um trabalho juntas. Eu acho que tem essa questão de parceria, de colaboração, que eu, pelo menos, estou vendo nessa associação, nessa rede de mulheres que eu participo, que realmente é real, não é algo assim do papel, sabe? É real, eu estou sendo ajudada, eu ajudo, e eu vejo isso de uma maneira assim maravilhosa. Eu acho que é uma maneira bonita de trabalhar, sabe? De não tem um tentando comer o outro, eu acho. Isso eu acho que a gente pode melhorar um pouquinho no Brasil. E pelo fato de você ser estrangeira, também não tem nenhum preconceito. Tudo bem? Menina, não tem. Eu vou te falar que eu não sinto. Que Eu não bom sinto. isso. Eu acho que aqui eles estão bem tão abertos, porque, como eu falei, tem muito, muito estrangeiro, né? Tem muito expatriado, né? Não é o meu caso, porque eu não vim com trabalho, e tem muito estrangeiro imigrante como eu, que vem, que procura aqui, né? Que vai se virando por aqui mesmo. Então, acho que eles já abriram um pouco a cabeça, sabe? Tem muito. Realmente a população de... Só aqui na minha região, por exemplo, a gente está próximo da Nestlé. Então, é uma quantidade de expatriados gigantesca. Então, eles aprenderam a viver com isso, né? Então, grandes empresas que atraem muita gente. E assim, quanto à cultura local, para você achou normal? Você teve alguma coisa que você chamou a atenção? É diferente, né? É bem diferente, mas assim, eu acho que eu fui progressivamente, porque eu saí do Rio, fui para Barcelona, então assim, foi progressivo, né? E na Catalunha também não é assim tão fácil de se integrar. Aí depois eu vim para cá, depois eu fui para a Alsácia, enfim. Eu fui progressivamente, fui aprendendo um pouco a lidar com as coisas. A cultura é diferente, as pessoas são diferentes, né? Não tem isso, por exemplo, passo lá para tomar um café com você. Não, se você falar que passa, você passa. E a gente marca, porque não vai chegar na casa dos outros assim de surpresa, sabe? Vamos marcar, você vem e chega na hora. Agora, claro que tem uma flexibilidade, né? Isso assim, é a brincadeira que a gente faz, que isso é sempre pontual, mas tem uma certa flexibilidade também, mas assim, não é visto de bons olhos se você chegar atrasado, sabe? 10 minutos, ok, eles não consideram atraso, mas mais que 10 minutos, não, sabe? Então, tem algumas coisas que, como brasileira, eu tive que me adaptar um pouco, né? O fato de tocar muito, assim, as pessoas que são muito táteis, né? Não é aqui, você quando você não conhece, primeiro você dá a mão, sabe? Depois, quando você conhece, você pode dar 2 beijinhos e tal, 3, né, no caso aqui. Enfim, tem algumas coisas que são assim simples, mas que quando é o dia a dia, você às vezes, né, se depara com situações que você não sabe muito o que fazer. Mas bom, a gente se adapta, vai aprendendo, vai observando, né? Não, eu imagino isso tudo, porque é bem isso que você está falando, né? Cada lugar é um jeito para você se adaptar às pessoas. Essa parte daí que eu até ia brincar com você, é bem reloginho suíço, né? Não pode atrasar. É bem isso mesmo. Mas, e eles estão mais, assim, não é distantes, mas é a cultura deles, né? A gente tem costume de chegar, cumprimenta, mal conheceu, você já vai lá, dá 2 beijinhos, 3 beijinhos, dependendo do dia que você tá no Brasil, e tá tudo bem, né? Mas sabe que você acaba se adaptando e você acaba achando normal isso, e acha até estranho quando começa a ser diferente, né? Você fica pensando, não, realmente, eu nem conheço essa pessoa, já vou chegar lá e vou abraçar a pessoa, porque é diferente, né? Mas tudo, assim, é uma questão do olhar que é diferente, você acaba se adaptando também, né? Quanto a grupos aqui no Brasil, é que você saiu do Brasil em 2008, né? Você falou. 2010, né? 2010. 2010, olha, eu comecei a empresa em 2013 e uma das coisas que eu fui procurar foram grupos femininos, né, de mulheres. Eu conhecia grupos masculinos, masculino não, mistos. E realmente tinha muito pouco mesmo, imagina 2010, que era antes, então tinha pouco mesmo. Agora tem vários mesmo no Brasil. Eu não sei se chega nesse nível de integração que você está falando. Alguns chegam porque você tem
você participa até atuando financeiramente nos grupos. Esse você atua desse jeito e você tem esse tipo de apoio um do outro, até porque faz parte da regra do jogo. Mas os grupos são voluntários, vamos falar, né? Nós nos unimos se quiser. Tem uma simpatia de poder ajudar, mas acho que não sei se uma hora falando de um contrato, por exemplo, né? Nesse nível, eu acho que não, porque daí já é considerado o trabalho da pessoa, então você paga por aquele trabalho, né? Eu não vi ainda no Brasil, posso estar falando besteira, mas eu participo de muitos grupos, mas ainda não vi um que tenha nesse nível de interação. Eu não sei se vocês têm algum pagamento entre vocês, né, que faz para o próprio grupo, né? Na rede a gente paga um valor anual, tá? Mas é meio simbólico, é mais para você estar participando, porque além disso que eu te falei, tem vários workshops, como você comentou, né, na época da pandemia, já tinham antes, que eram presenciais. Então desenvolveu muito esses não presenciais, né, virtuais, mas assim, muitos. Então, muita coisa que eu aprendi sobre marketing digital, por exemplo, sobre gerenciamento de redes sociais, eu aprendi através do grupo, sabe? E todos esses eventos são gratuitos. Inclusive, nós temos eventos assim de encontros, por exemplo, café da manhã, ou então happy hour, e todos esses encontros também, às vezes são gratuitos, sabe? Para poder mesmo fazer o que eles chamam aqui de fazer social, né? Ficar conversando, e assim, é uma social business, porque você vai com seu cartãozinho, então você vai, e assim, é para isso, então é aceito, todo mundo chega lá, cada um se apresenta, fala no que trabalha, qual é a sua própria empresa, e como é que eu posso te ajudar? Como é que a gente pode fazer? Será que a gente pode fazer? Ou só, se o teu trabalho me interessa, pode ajudar uma amiga minha, sabe? É uma questão mesmo de fazer uma social business, assim. Então, tem essa parte também que eu também acho bem interessante, porque é o boca a boca, né? De conhecer gente. Talvez você tenha uma vantagem, porque o pessoal é bem direto do business, né? Aqui eu vejo isso muito comum no público masculino. Você chega num evento que tem mais homens, você chega lá, já se apresenta, troca cartão, já fala se interessa, não interessa, depois eu vou te ligar, já coloca de um lado do bolso, já porque interessa, do outro e pronto. Quando é evento já com mais mulheres ou femininos, eu já vejo que tem isso, mas é um pouco mais brando. Vamos dizer que as mulheres aqui a gente começa a falar do cabelo do cachorro, do filho, do sei o quê, e o business fica lá no finalzinho para falar depois bem rapidinho o que faz. São poucas as mulheres tão diretas assim de fazer esse tipo de network. Essa é a minha impressão pelos grupos que eu tenho participado, né? Mas é interessante saber que tem isso, que é bem direcionado à tua área. Assim, e quais são as suas expectativas, Roberta, aí? Porque como está a pandemia? Com a pandemia melhorou agora, não sei se vocês estão mais tranquilos. Como que está isso? Tá melhorando, né? Assim, gradativamente, ou pelo menos as medidas que eram antes mais restritas, agora já estão um pouco mais brandas. Assim, eles incentivam a vacinação, né? Apesar de muitas pessoas serem contra e não estarem sendo vacinadas por opção, porque pode vacinar qualquer idade já há muito tempo, né? Então, eles valorizam essa vacinação. Então, por exemplo, a gente tem um passe sanitário que é obrigatório apresentar, por exemplo, para entrar até em restaurante, para entrar em lugares fechados, em museus e tal. Então, a pessoa que não é vacinada, ela precisa fazer um teste antes de ir. Então, assim, agora as medidas elas estão ficando mais brandas, no caso, que eu falo porque teve um momento que ficou tudo fechado, né? Um momento que não tinha restaurante, não tinha loja, não tinha nada, só tinha serviços básicos, supermercado e farmácia. Então, agora, como tudo já está aberto, né? O comércio voltou a funcionar, os restaurantes e hotéis estão com essas medidas assim. Eu acho que uma coisa que veio para ficar, muitas empresas já falam, é que o trabalho a 100% presencial não vai acontecer mais, né? Então, muitas empresas já assumiram que os colaboradores vão trabalhar uma parte do tempo em casa, né? Ou de onde quiserem trabalhar, né? O que eu, pessoalmente, acho super interessante, até pelo meio ambiente, sabe? Pela questão do deslocamento, menos poluição, menos gasto. Eu acho que para os colaboradores pode ser interessante estar uns dias em casa também, você não perde esse tempo do deslocamento, você está mais rápido com a família, enfim. Eu acho que isso pode ser interessante para os dois lados, sabe? A empresa também economiza,
E eu acho que isso é uma realidade que veio para ficar, né? Depois que desenvolveu tanto a tecnologia e que a gente pode fazer essas reuniões online sem precisar se deslocar, eu acho que isso, gente, coisas que já podiam ter acontecido há anos, né? Mas a gente não tinha essa abertura de espírito para isso. E então eu acho que tem esse desenvolvimento do home office veio para ficar e, por exemplo, na minha área, o que é interessante é poder propor às pessoas de refazer uma área dentro da própria casa para poder trabalhar, um mini escritório, porque durante o ano passado eu acho que as pessoas tinham na cabeça que seria temporário. Hoje elas já estão vendo que pode ser mais que isso, né? Pode ser definitivo por alguns dias da semana. Então, antes era meio aceito trabalhar na sala de jantar, talvez hoje em dia, se a gente tiver um cantinho para fazer um escritório, seria melhor. Aliás, eu vou até amanhã fazer uma mini conferência para essa rede de mulheres falando sobre o home office, porque foi um pedido delas que eu pudesse falar sobre isso, e eu já fui tão agraciada com outras pessoas que me ajudaram tanto que, óbvio, que eu aceitei e vou fazer essa mini conferência. Mas acho que isso é uma coisa que mudou e que eu acho que vai mudar, mas acho que não só aqui, né? Acho que no mundo isso vai acabar acontecendo. E eu acho que uma outra coisa também que é diferente, eu acho que é essa visão do comércio local. Eu acho que as pessoas estão muito mais, pelo menos aqui eu sinto essa valorização do comércio local, dos artesãos locais, sabe? Do que é made in Switzerland, eu acho que vai ser mais valorizado, ou as coisas que a gente não pode produzir aqui, porque também não tem uma agricultura assim tão vasta, mas consumir de lugares mais próximos, evitar coisas que venham dos trópicos, sabe? Que venha da África. Eu vejo muito isso, eu vejo todo esse network que eu participo, eu vejo que as pessoas estão valorizando muito o que é local, o que também é muito benéfico para o meio ambiente, né? Exatamente, é tudo muito benéfico. Nossa, Roberta, olha, foi maravilhosa a conversa, você acredita, já está no final. Então, eu queria que você deixasse um recadinho para o pessoal, que se pudesse deixar aqui de conselho para os empreendedores que estão nos assistindo. Eu acho que se a pessoa tem vontade de empreender, o importante é conhecer o mercado, é saber exatamente o que ela faz, é conhecer as necessidades do cliente, mas mais que isso, saber por que você faz isso, quais são seus valores, sabe? Qual é o plus que você pode dar, porque é isso que vai fazer a diferença. E no resto, coragem, motivação e persistência, porque não cai do céu, precisa de muito trabalho. Mas eu acho que vale a pena, para quem tem essa vontade. Se você tiver sempre os seus valores em meta e nunca deixar de trabalhar com isso, né? Com o que você acredita. Roberta, olha, boa sorte. Roberta, gratidão mesmo pela tua entrevista. Muito legal você estar falando algumas particularidades, né, da Suíça, que a gente tem pouco conhecimento, e só tem um conhecimento mais de televisão, vou falar. Então, eu te agradeço muito pela tua participação. Te desejo boa sorte amanhã na tua palestra, né? Que tudo dê certo. E eu espero que você que também está nos assistindo tenha gostado e te vejo no próximo programa Vida Empreendedora, gente. Até mais. Obrigada a você. E aí, gostou das informações que a Roberta trouxe pra gente? Nada como escutar uma pessoa que já passou por tantos países e que pode ver essas diferenças, não é verdade? Se você ficou com alguma dúvida, tiver alguma sugestão, escreva aqui nas nossas redes sociais. Vai ser um prazer poder te responder. Espero que você tenha gostado e te vejo no próximo programa Vida Empreendedora. Até mais!